Aí meu povo aí, ó, botou. Tá? Aí, ó. Então, botou. Agora eu falei pra vocês. Olha. Agora eu vídeo pra vocês. Esqueci de ter. Agora o vídeo. Entendeu? Os comentários. Olha. Mantém. Aí, ó. Entendeu? Mata. Olha. Esse black. Mantém. Olha. 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 Os comentários. Mantém. Comentário. Comentário aí. Entendeu? Eu também. Olha. Mantém. Mantém, meu povo. Olha. Mantém. Entendeu? Mantém. Olha. Comentário. Olha. Mantém. Entendeu? Mantém. Olha. Comentário aí. Olha. Comenta. Olha. Comentar. Mantém. Mantém, meu povo. Olha. Comenta. Olha. Comenta aí. Olha.